Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do lacconcursos.com.br e agora nós vamos continuar a nossa conversa sobre Direito Constitucional. A gente vai falar na aula número 30 do Presidente da República. Iniciamos o Executivo dentro da Constituição Federal. Belezinha? Vamos lá? Vamos dar sequência aos nossos estudos e preparação para a prova de concurso público e também prova de OAB, né? Olha só! Na organização dos poderes, agora a gente começa a analisar o poder executivo. A gente já passou daquela fase gigantesca do poder legislativo, toda a estrutura, processo legislativo, Tribunal de Contas, agora executivo. Toda a Constituição, neste ponto do artigo 76 a 83, é focado no presidente da República. Então, nessa parte do executivo, eu não vou falar de governador e não vou falar de prefeito. Belezinha? Sussa, tranquilos? O que a gente vai analisar aqui? Presidente e vice-presidente, atribuições, responsabilidades e impeachment. Essa é a sequência das aulas daqui para frente. Depois a gente fala de ministros, Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional e fechou. E aí a gente passa para o Judiciário, que é gigantesco. Mas vamos por doses homeopáticas, né? Então vamos lá. Qual que é a proposta da aula de hoje? A gente trabalhar o Poder Executivo. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre este ponto. 25% de toda a matéria vai estar na aula de hoje, presidente e vice-presidente da República. Depois a gente fala de atribuições do presidente da República, ministros e dos conselhos. Tudo bem? Vamos lá? Dando sequência à nossa aula do presidente e do vice-presidente da República. O Poder Executivo Federal é exercido pelo presidente da República. Ele é o chefe de governo e também é o chefe de Estado, tá bom? Auxiliado por ministros de Estado e pelo vice-presidente. Então aqui a gente já tem uma observação importante. A chefia do Estado brasileiro e a chefia do governo não são exercidas apenas pelo presidente da República. Ele conta com auxílio, olha só a palavra, auxílio dos ministros de Estado. Ele conta com auxílio dos ministros de Estado. E também conta com auxílio de quem? Do vice-presidente. O vice-presidente é um auxiliar. Auxiliará o presidente da República quando for convocado para missões especiais. Quem manda é o presidente. Quem administra o país na esfera federal é o presidente. A cúpula da administração pública superior federal está na mão do presidente da República, dos ministros e, quando convocado, do vice-presidente. Mas aqui já é um ponto interessantíssimo a ser observado, que quando nós escolhemos um presidente da República, nós não escolhemos os ministros. Isso é papel do presidente depois escolher quem ele achar melhor. Agora, o vice não. Quando você vota na chapa, porque na verdade você não vota em uma pessoa, você vota numa chapa. Você vota no presidente e no vice-presidente. Lembre-se disso antes de falar mal do Temer e dizer que ele deu um golpista e biriri bororó. Quando votou-se na Dilma, votou-se no Temer também. Ambos foram legitimamente eleitos e a gente vai conversar sobre isso na aula de hoje, sobre o sistema eleitoral para presidente da República, que é o mesmo para todos os chefes do Executivo no Brasil, tá bom? O artigo 76 da Constituição Federal diz o seguinte: o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, que é exatamente o que a gente acabou de conversar, né? O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Nem todos os países têm essa sistemática. Nem todos os países têm essa possibilidade de que o chefe de Estado também é o chefe de governo. Muitas vezes no país você tem o chefe de Estado para uma pessoa e chefe de governo para outra pessoa. Inglaterra, por exemplo, chefe de Estado é uma rainha, chefe de governo é o primeiro-ministro. Há uma separação. No Brasil, preferiu-se dar à mesma pessoa as duas funções. E olha só que interessante. O tempo todo você estuda na Constituição, ou melhor, no Direito Constitucional,
que existem só 3 cargos públicos ou 3 atividades públicas que são acumuláveis de forma remunerada, né? Quais são? 2 cargos de professor, um cargo de professor, um de técnico e 2 da área de saúde. E aí, de repente, você descobre que o presidente da República acumula funções. Sim, ele acumula a função de chefe de Estado e chefe de governo. Depois você pode estudar mais um pouco e vai chegar lá no judiciário e vai descobrir que os ministros do Supremo Tribunal Federal acumulam funções, acumulam cargos e remunerados, ministros do STF e também ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, meu amigão, bonitona, sempre que você pensar em acúmulo de cargos públicos, não se limite só àquelas disposições do artigo 37, porque você tem mais possibilidades de acumulação de cargo público de forma lícita na administração pública, tá bom? Qual é o sistema de governo vigente na República Federativa do Brasil? O sistema de governo é o presidencialista. O sistema de governo é o presidencialista. A forma de governo republicana. A forma de governo é republicana. O sistema de governo poderia ser parlamentarista, já tentamos uma vez isso. Na verdade, nós já tivemos o parlamentarismo uma vez. Se eu não estou enganado, nós tivemos com o João Goulart. Eu acho que foi João Goulart. Ou tentou-se com ele. É um pouquinho da história que eu não consigo me recordar. Mas nós tentamos, depois da Constituição de 1988, salvo engano em 92, por um plebiscito, tentar implantar o parlamentarismo ou a monarquia no Brasil. Nenhum dos dois rolou e nós continuamos um país presidencialista. A forma de governo, republicana. Oposição ao monarquismo, tá bom? Requisitos para você ser um presidente da República no Brasil. Idade mínima, 35 anos, tá? Idade mínima, 35 anos. Tem que ser brasileiro nato, cargo privativo de brasileiro nato. Brasileiro naturalizado não pode ser presidente da República, tá bom? E nem pode ser vice-presidente da República. Brasileiro naturalizado não pode ser presidente do Senado, mas pode ser senador. Não pode ser presidente da Câmara, mas pode ser deputado federal. Brasileiro naturalizado pode ser governador, prefeito, vereador, deputado, mas ele não ocupará os cargos privativos de brasileiro nato. Um deles é o de presidente da República. Como é que o presidente da República é eleito? Qual é a sistemática da eleição presidencial? A sistemática é a seguinte: presidente e vice são eleitos simultaneamente. Olha só, isso é texto constitucional. Isso aqui não é só a aula do cabeça, isso aqui é o texto da Constituição. Tem um E aqui, ó, tá vendo? Presidente e vice são eleitos simultaneamente. Então, para aqueles que falam que o atual presidente da República é golpista, que não é legítima a sua posição no governo, e os discursos de ódio que vão por aí afora, né, que estão muito comuns no Brasil, infelizmente. Não estou aqui fazendo defesa alguma do Michel Temer, pelo contrário, gostaria que não estivesse no poder. Mas lembrem-se que, tecnicamente, ele não é um ilegítimo. Por que é que ele não é um ilegítimo? Porque quando se votou na ex-presidente da República, Dilma Havana Rousseff, votou-se também no vice. A eleição é simultânea. O voto é para as duas pessoas. É uma chapa. Exatamente, é uma chapa. Então, não é possível, não é correto falar que o cara não teve votos, que ele não é um presidente legítimo. Sim, é legítimo porque ele teve votos. Se ele é bom ou não é outra história, e cada um pensa o que quiser. Mas, tecnicamente, ele é legítimo, né? Por quê? Porque ele foi eleito junto com a ex-presidente. Os mesmos votos que foram dados a ela foram dados a ele. Ou você tem alguma dúvida a respeito de um fato? O voto que foi dado para Dilma era só para Dilma? Você acha que se o Michel Temer não estivesse na chapa, ela teria alcançado aquela quantidade de votos que ela alcançou e superou o concorrente dela, que era o Aécio Neves? Então, pense exatamente nisso. A eleição é simultânea. Você vota em duas pessoas e não em uma só. O fato é que uma está designada para ser presidente e a outra designada para ser vice-presidente. Mas o voto é para as duas pessoas. Eleição do presidente da República importará do vice com ele registrado, tá bom? Quando ocorre a eleição? Regra constitucional, não tem segredo, tá bom? Não tem segredo, regrinha constitucional tranquila.
Primeiro domingo de outubro, primeiro turno. Primeiro domingo de outubro, primeiro turno. Ou último domingo de outubro no segundo turno. Como é que funciona isso, né? O primeiro turno e o segundo turno. Olha lá. Eu tenho o primeiro turno para chefes do Executivo. Que chefes do Executivo? Presidente da República, governador, inclui o governador do Distrito Federal, prefeito de capitais, prefeitos de capitais, tá legal? E também prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. Tudo beleza? Tranquilos? Sussa? Primeiro turno. Na verdade, chefe do executivo, todos. Primeiro turno. Tá aqui. Chefe do executivo, todos. Deixa eu fazer uma correção. Segundo turno. Pronto, agora sim. Segundo turno. Quem é que tem o segundo turno? Presidente da República, governador, Distrito Federal, prefeitos de capitais e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. Como é que fica essa dinâmica aqui? Fica da seguinte forma. Eu posso ter uma eleição resolvida em primeiro turno quando a maioria absoluta dos votos válidos forem dados a um candidato. Aí a eleição está resolvida em primeiro turno. A maioria absoluta dos votos válidos forem dados a um candidato. Acabou a eleição, primeiro turno, para chefes do executivo, beleza? Cabeça, mas e se eu não conseguir no primeiro turno de eleição a maioria, conseguir a maioria simples, ou seja, menos da metade dos votos? Eu fui mais votado, mas fiz menos da metade dos votos. Primeiro, o que é a maioria absoluta? A gente já viu no conceito de a maioria absoluta, nós vimos no conceito de maioria absoluta lá no processo legislativo que a maioria absoluta é a metade dos votos mais o primeiro número inteiro. Ou seja, se eu tenho 100 mil votos, eu preciso de 50 mil votos e 1. Isso é maioria absoluta, tá legal? Pode acontecer que a pessoa não alcance essa quantidade de votos. E aí eu tenho maioria simples. Consegui 49 mil votos. Não fechou o primeiro turno. O voto é para presidente da República? Então vamos para o segundo turno. Vamos para o segundo turno. O voto é para governador de estado ou governador do Distrito Federal? Fiz 49 mil de 100 mil? Vamos para o segundo turno. Prefeito de capital? Mesma coisa. Agora, prefeitos de cidades do interior? Só teremos segundo turno quando tiver mais de 200 mil eleitores. Só quando tivermos mais de 2 mil eleitores, tá bom? Cidades com menos de 200 mil eleitores não tem nenhuma possibilidade de segundo turno, beleza? Cidades com mais de 200 mil eleitores, aí eu tenho segundo turno. Tranquilos? Não são habitantes, são eleitores. A gente viu isso lá no município, quando estuda o município, tá bom? Eu só tô te mostrando agora que a eleição do presidente da República pode rolar em primeiro turno, se eu atingir a maioria absoluta, ou segundo turno, pela maioria simples, que é o que a gente chama de majoritário simples, tá? Maioria simples, quem fizer mais voto, leva, tá bom? Beleza? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso slide aqui para a gente dar continuidade à nossa aula sobre presidente da República e vice-presidente da República. A gente está enxergando agora o sistema de eleição, está trabalhando o sistema de eleição do presidente da República. Tudo bom? Então vamos lá. Sistema é majoritário. Sistema eleitoral majoritário. Sistema majoritário de 2 turnos, porque talvez eu não tenha a resolução da eleição no primeiro turno. Não tem problemas. O artigo 77 consagra essa fórmula. Olha só. A eleição do presidente da República e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente.
Se houver o que, cabeça? Se houver segundo turno, tá? Se houver segundo turno. E quando é que eu faço isso? No último ano de mandato. No último ano de mandato é que vai rolar a eleição. Uma observação importante. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Eu gosto de frisar isso porque eu ouvi muita coisa errada sobre a assunção da presidência do atual presidente da República, tá? Pode acontecer que a eleição presidencial tenha algumas surpresas. Morte, desistência, impedimento no segundo turno. Porque quando eu tenho o primeiro turno, só 2 candidatos vão para o segundo turno. O primeiro colocado e o segundo. De repente, um ou outro desiste, morre, está impedido de disputar por alguma razão jurídica, sei lá. O Tribunal Superior Eleitoral proíbe ele de disputar o segundo turno por alguma razão. Então vejam só, nesse momento, quando a gente tiver eventualidades durante a eleição no segundo turno, olha só, morte, desistência, impedimento legal do candidato, convocar-se-á o remanescente de maior votação. Ou seja, o primeiro e o segundo foram para o segundo turno, não virou, um dos 2 pulou fora. Então eu chamo o terceiro colocado no primeiro turno para ele disputar o segundo turno, tá? Isso é perfeitamente possível e faz parte do mecanismo do sistema eleitoral majoritário de 2 turnos. Empate na disputa do segundo turno, como é que eu decido isso? Mais idoso, tá bom? Quando houver empate, é muito difícil, né? Mas já aconteceu no Brasil, não para presidente, mas para prefeito, e aí a gente vai disputar pelo mais idoso. Belezinha? O mais idoso leva a votação. Posse presidencial. A posse presidencial ela é definida pela Constituição. Não é uma data aleatória. Você não escolhe ou deixa de escolher essa data. E ela diz o seguinte, a Constituição: a posse presidencial será em sessão no Congresso Nacional, oportunidade em que o eleito vai prestar compromisso. É por isso que no início do ano, dia 1º, após as eleições, o presidente da República e o vice-presidente da República se dirigem até o Congresso Nacional, onde eles tomam posse do cargo de presidente e de vice-presidente da República, uma sessão solene, extremamente concorrida, né? Vem gente de tudo quanto é canto do país, até do exterior, para participar desse evento. E quando é que se toma posse? No dia 1º de janeiro. A data da posse é no dia 1º de janeiro. Mas é interessante que a Constituição fala que no dia 1º de janeiro é o início do mandato. Tá vendo? Todo mundo já gravou a ideia de que a posse para presidente da República é no dia 1º de janeiro, a data é do dia 1º de janeiro da posse, e isso está sacramentado. Está sacramentado. Inclusive, quando se questionam em mudar a posse, a data da posse para um outro momento, as pessoas comentam, olha, tem que fazer alteração da Constituição. Mas o texto da Constituição diz o seguinte: 1º de janeiro é o início do mandato. O fato é que eles tomam posse e entram em exercício no mesmo dia. Essa é a grande diferença que a gente tem que entender e guardar isso. A possibilidade de alterar a Constituição, ou melhor, alterar a posse, sem alterar a Constituição, é inviável. A gente precisa de uma alteração constitucional para mudar qualquer desses mecanismos aqui, seja o de posse ou seja de mandato, de início de mandato. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Ô cabeça, mas e se o presidente não aparecer, como é que faz? O que acontece se ele não for para posse? Vai que ele está de ressaca da virada de ano e não apareceu para posse, nem ele nem o vice. A Constituição é bem bacana quanto a essa possibilidade. E ela diz o seguinte: após 10 dias da data da posse, caso o presidente e o vice não assumam o cargo, esse será declarado vago, salvo motivo de força maior. Então perceba que a Constituição está sendo bem generosa, né? Aqui que é um cargo de presidente da República, né? Mas nós já tivemos uma situação em que um presidente não se apresentou, Tancredo Neves. O Tancredo Neves não conseguiu se apresentar, ele estava muito doente. Quem tomou posse no lugar dele foi o vice José Sarney. E naquela época,
houve uma situação muito delicada do ponto de vista jurídico-constitucional se o vice poderia tomar posse no lugar do presidente. O Supremo Tribunal Federal teve que decidir que sim, que o vice-presidente da época, o Sarney, José Sarney, poderia tomar posse no lugar do presidente eleito, que era o Tancredo Neves. Até então eles não tinham passado por isso, o Brasil não tinha passado por essa situação. E o Tancredo Neves, dizem os historiadores, que faleceu após o momento em que ele teve absoluta certeza que o Sarney conseguiria tomar posse. Né? Que até então ele estava se segurando e, se fosse o caso, ele iria até de maca lá para tomar posse, para evitar que os militares voltassem ao poder. Então, hoje a Constituição já é muito mais tranquila quanto a isso. Olha só, após 10 dias da posse, caso o presidente ou o vice-presidente não assuma o cargo, ele será declarado vago. Então, se o presidente não estiver no dia da posse lá por alguma razão, o vice assume, tá tranquilo, tá resolvido, assume pelos dois, tá? É possível que o presidente assuma pelos dois caso o vice não possa comparecer, mas é o prazo de 10 dias. Passados 10 dias e nenhum dos dois chegou lá para, e aí, tudo bom? Vim tomar posse aqui do meu cargo, né? Aí o cargo é declarado vago. E o cargo declarado vago, nós temos que chamar novos candidatos, tá bom? Beleza? Sussa? Tranquilos? Existe um ponto mais interessante dessa matéria que diz respeito justamente à substituição e sucessão presidencial. O presidente já tomou posse, já entrou em exercício e agora a gente vai estudar uma situação um pouco diferente. Caso o presidente não possa continuar no exercício do cargo, como é que faz? Caso ele, por alguma razão, tenha perdido o cargo, ou morreu, ou, enfim, sofreu um impeachment, né? O que acontece? Como funciona? Qual é a situação? Então, olha só. A substituição e sucessão presidencial. O vice substitui o presidente em caso de impedimento temporário. O vice sucede o presidente em caso de vagar o cargo. São duas situações, meu amigão. Por favor, preste muita atenção nisso. Uma coisa é substituição, que tem caráter temporário, e a outra coisa é sucessão, que tem caráter definitivo. O presidente da República está impedido de continuar no cargo porque ele adoeceu. Está doente, está internado, então, temporariamente, assume o vice-presidente. Isso aconteceu não na presidência da República, mas aconteceu no estado de São Paulo, Mário Covas e Alckmin, né? O Alckmin era o vice-governador do estado de São Paulo, enquanto o Mário Covas era o governador. Mário Covas tinha uma doença grave, ficou internado meses, e aí o vice-presidente, o vice-governador, o Alckmin assumiu como governador, mas olha só, foi uma substituição que tem caráter temporário. O vice não se torna presidente, como o Alckmin não se tornou governador, de forma definitiva, tá? Quando é que o vice pode assumir a presidência de forma definitiva? Quando há uma sucessão. O presidente morreu, impeachment, sei lá, renunciou ao cargo, né? Aí o vice assume para terminar o mandato. Que fique claro isso. É o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, sofreu um processo de impeachment e perdeu o cargo. Quem assume automaticamente por disposição constitucional expressa? O vice-presidente. E nesse caso é uma sucessão, não é uma substituição, porque é definitivo. Ela não vai voltar, a não ser que ela se candidate, seja reeleita, né? Desculpe, seja eleita, porque não é reeleição, seja eleita para o cargo de presidente da República. Então, fique muito atento a isso, porque o examinador troca essas duas expressões na prova, substituição por sucessão. Por quê? Porque são poucas as pessoas que atentam para essa diferença e elas são situações de natureza jurídica distinta. Substituição é uma atuação provisória, enquanto que a sucessão é uma atuação definitiva. Beleza? Sussa, tranquilos? Não esqueça disso, por favor. Pega aquela canetinha bacana, marca texto tua, aquela amarela, né? Que parece que tem pilha nela, e marca aqui, ó. Substitui
e marca o temporário. Marque essas duas palavras, tá bom? E também faça isso aqui no seu material, ó, sucede, que vem de sucessão, e marca aí com o definitivo, belezinha? Sussa, tranquilos? Se você está usando material digital, faça a marcação lá com a opção de marcar digital, tá bom? Beleza? Então vamos embora. Observação importante do professor Pedro Lenza, que é exatamente tudo isso que a gente conversou, o professor Pedro Lenza colocou nesse gráfico aqui. É por isso que o livro dele chama Direito Constitucional Esquematizado, né? Porque é cheio de esqueminhas como esse, são muito bacanas e ajudam muito na hora de estudar. Olha só, o artigo 79 da Constituição diz o seguinte: substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o vice-presidente. Ó, substituirá o presidente no caso de impedimento. Impedimento é isso aqui, ó, temporário. Temporário, né? Doença, férias, alguma coisa nesse sentido. O presidente volta. Existe um presidente no país. Agora, suceder-lhe-á, o presidente será sucedido no caso de cargo declarado vago. Aí é definitiva. A sucessão é definitiva. Cassação, renúncia, morte, o impeachment cabe aqui. Impeachment é uma hipótese de declaração de cargo vago. Quando a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu o impeachment o ano passado, o cargo foi declarado vago. E aí é que o vice-presidente assumiu e tomou conta da presidência da República. Por que é que o vice-presidente assumiu? Porque ele foi eleito junto com ela como vice-presidente e porque na regra da sucessão presidencial, o primeiro a suceder o chefe do executivo é o vice. É o vice. Isso é o jogo constitucional. Essa é a estrutura da chefia do executivo estabelecida pela Constituição da República. Não há como mudar isso, a não ser que retirasse o vice junto com a presidente. Aí nós teríamos uma outra situação, que é o que a gente vai estudar já na sequência, tá bom? Pega esse esquematizado aqui, ó, do professor Pedro Lenza, do livro dele, tá? Eu retirei isso do livro do professor Pedro Lenza, não foi eu que criei, não. E é um livro muito bom para estudar direito constitucional para concurso e também para OAB. Pega isso aqui, imprime, ou recorta isso aqui, coloca em algum local que você pode ver com bastante frequência para você memorizar a diferença do impedimento temporário e a sucessão que é definitiva. Beleza? Sussa, tranquilos? Bora lá então. Sucessão, não é sucesso presidencial, deixa eu cabeça arrumar, é sucessão presidencial, né? Sucesso presidencial é só o dia que tiver algum presidente da República decente nesse país, né? Sucessão presidencial, pronto, agora tá certinho, vamos lá. Sucessão presidencial, presidente e vice são impedidos. Olha a situação. Presidente e vice estão impedidos. Presidente e vice estão impedidos. Aí eu tenho declaração de vago, o cargo é declarado vago. O cargo de presidente da República é declarado vago. Então olha só, a vacância presidencial ela é declarada quando nenhum dos dois pode ocupar o cargo, nem presidente nem vice. No caso do impeachment eu declaro que o cargo está vago, aí eu chamo o vice-presidente. Mas digamos que o vice-presidente não pudesse assumir, eu torno a declarar o cargo vago. E aí tem uma cadeia sucessória. Quando o cargo de presidente da República for declarado vago, porque nem o presidente e nem o vice-presidente podem assumir, eu vou chamar o presidente da Câmara dos Deputados, né? Rodrigo Maia. Que tal ele como presidente da República, porque nenhum dos dois pode assumir o cargo. Ou o presidente do Senado Federal. Pelo menos agora não é mais o Renan Calheiros, né? E se nenhum desses dois aqui puder, a gente chama a dona Calu. Quem que é a dona Calu? A presidente do Supremo Tribunal Federal, a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, né? Chama a dona Calu para ela assumir a presidência da República, tá bom? Beleza? Essa aqui é a sucessão presidencial em caso de declaração do cargo vago, tá? Isso aqui é a linha sucessória. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Eu falei que isso aqui é para quando o cargo estiver vago, tudo bem? E aí então seria uma sucessão. Mas essa sucessão não é definitiva. Não, o presidente da Câmara não deixa de ser presidente da Câmara para assumir a presidência da República de forma definitiva, em hipótese alguma.
Senado Federal, mesmíssima coisa. Supremo, menos ainda. Cada um deles tem seu cargo definitivo. Eles assumirão a presidência de forma provisória, até que nova eleição seja realizada. Existe uma outra situação em que eles também podem assumir a presidência de forma temporária, mas aí não há vacância do cargo. Como assim, cabeça, que o presidente da Câmara pode assumir sem ter vacância do cargo? Da seguinte forma: o presidente da República viajou, foi para uma missão internacional e o vice-presidente adoeceu. Acabou, não tem ninguém para administrar a administração pública federal, né? Então, assume o presidente da Câmara dos Deputados até que o presidente da República retorne ou até que o vice-presidente melhore, o que acontecer antes. Ah, o presidente da Câmara dos Deputados não pode, sem problema nenhum, chama o presidente do Senado Federal. Mesma situação, ele vai ficar até que o presidente da República retorne ou até que o vice melhore. Ah, o presidente do Senado não pode, chama a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Então tá bom, bora lá. Eleição em caso de vacância. Esse é o ponto mais delicado da nossa aula. Por que é o ponto mais delicado da nossa aula de hoje? Porque nós tivemos uma regra eleitoral que alterou esse mecanismo constitucional. Interessantíssimo isso, né? A gente estudou lá no processo legislativo, lembra que a gente estudou no processo legislativo a hierarquia das normas? E ficou claro que uma norma inferior não pode questionar uma norma superior? Então, aqui a gente vai identificar um aparente conflito entre o Código Eleitoral e a Constituição da República. E eu quero que você preste muitíssima atenção nisso, porque essa alteração é de 2015, no Código Eleitoral, não na Constituição. A regra da Constituição permanece a mesma no que diz respeito à eleição presidencial em caso de vacância. Então, vamos lá? Cargo está declarado vago. Não tem presidente, não tem vice. O que eu tenho que fazer? Convocar eleições. Mas quem administra o país até que as eleições sejam realizadas? Primeiro, presidente da Câmara dos Deputados. Segundo, presidente do Senado. Terceiro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Um dos três vai assumir. Tudo bem? Um dos três vai assumir. Por que o presidente da Câmara assume primeiro? Porque ele é o representante do povo. Depois, o representante dos estados. E aí, por fim, o presidente do STF. Se a vacância, a falta de presidente ou a falta de vice-presidente, ou melhor, a vacância e a falta de presidente e de vice-presidente, acontecer nos 2 primeiros anos do mandato, nós teremos eleições diretas em 90 dias. Vamos lá, recapitulando isso. Se a vacância do cargo, a ausência de presidente e vice-presidente é uma vacância definitiva, acontecer nos 2 primeiros anos, do mandato, um desses 3 que assumir provisoriamente a chefia do Executivo convocará novas eleições diretas no prazo de 90 dias. Em 90 dias nós precisamos arranjar outro presidente da República. Se o cargo for declarado vago, não tiver presidente nem vice-presidente, mas aí acontece nos 2 últimos anos do mandato, que são 4, aí nós teremos, segundo a regra constitucional, eleição indireta em 30 dias. Essa eleição é indireta e ela é realizada no Congresso Nacional. Presta atenção, eleição indireta no Congresso Nacional. Imagina que delícia que deve ser isso, né? Eu presenciei uma eleição indireta. Foi justamente a eleição, acho que foi Tancredo e Paulo Maluf, eleição direta, Congresso Nacional que fez essa eleição, né? Isso aqui só existe no Brasil só acontecerá no Brasil se nós tivermos uma eleição para presidente e vice-presidente e os 2 somem do cargo, o cargo é declarado vago nos 2 últimos anos do mandato desses 2 que saíram. Aí eu terei uma eleição em 30 dias, feita pelo Congresso Nacional, que tem moralidade suficiente para fazer essa eleição, né? Isso aqui, galera, é a regra prevista na Constituição da República de 1988. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Nós vamos ver
que tem uma aplicação um pouco diferente por conta de uma legislação eleitoral. Observação importante: essa eleição será regulada por lei. E é esse o pulo do gato. E aí nós temos que dar uma olhada no artigo 81 da Constituição Federal e a sua regulamentação. Tá bom? Nesse momento a gente vai analisar o estudo da regra e uma possibilidade de conflito entre a Constituição e uma norma infraconstitucional. Então, muita atenção nesse ponto aqui para a gente fazer o estudo. Olha só, o artigo 81 da Constituição Federal estabelece o seguinte. Vou fazer a leitura para vocês, vou fazer a leitura bem pausada, tá? Você me acompanha, embora você tenha seu material de apoio aí, você pode me acompanhar pelo material de apoio, não pela tela, mas vamos lá. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição em 90 dias, depois de aberta a última vaga. Ou seja, depois de sumir o último, que seria o vice, tá bom? Eu tenho uma eleição em 90 dias. Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Então tá, olha só. O artigo 81, parágrafo 1º, continua esclarecendo essa situação. E ele diz assim: ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Esse é o ponto do choque, né? Aqui que se você não prestar atenção, você vai tomar um choque na hora da prova. Continuando, parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. É o que a gente chama de mandato tampão. Mandato tampão porque só vai completar aquilo lá. Então, olha só. O artigo 81, de uma forma muito básica, ele estabelece que se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos, nós teremos uma eleição indireta e ela deve ser resolvida em no máximo 30 dias. Ao passo que se for nos 2 primeiros anos, será em 90 dias a eleição, mas ela vai ser direta. Como é que eu sei que vai ser direta? Porque o legislador omitiu a informação sobre a forma de eleição. Ela é direta. Se ele quisesse falar que era indireta, ou seja, uma exceção à regra da democracia existente no país e a escolha de representantes pelo voto, ele teria escrito aqui que seria indireta, mas ele não fez isso. Ele colocou indireta só para os 2 últimos anos. Mas aí ele falou mais. Ele falou que essa eleição indireta que acontece nos 2 últimos anos será na forma da lei. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a Constituição está permitindo que uma norma infraconstitucional, uma norma subordinada, uma norma inferior a ela, regulamente esse tipo de eleição. Que tipo de eleição ela vai poder regulamentar? A eleição presidencial, quando for declarado vago o cargo nos 2 últimos anos, e ela será indireta. Que lei é essa? Código Eleitoral, artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral é que traz essa regra pra gente. O código foi alterado pela Lei 13.165 em 2015. Então isso é uma alteração recente. Para fins de concurso e para fins de provas da OAB, isso é extremamente importante saber, porque o examinador vai questionar essa novidade legislativa, tá bom? E olha só, o que fala o artigo 224? A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, cassação do diploma ou a perda do mandato do candidato eleito em pleito majoritário, ou seja, para chefe do executivo, acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independente do número de votos anulados. Aqui não é caso de morte, não é caso de renúncia,
mas é caso de indeferimento do registro da candidatura, de cassação do mandato, do diploma ou ainda da perda do mandato do candidato eleito por uma outra razão qualquer, tá? A eleição que está referida aqui em cima, ela será indireta se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. Direta, essa eleição será direta nos demais casos. O artigo 224, parágrafo 3º, que na verdade o parágrafo 3º é só isso aqui, ó. Isso aqui é o caput do artigo. O parágrafo 3º, ele vem me dizer o seguinte, que se o chefe do executivo perdeu o mandato por uma dessas razões, e o mandato, ele perdeu o mandato nos 2 últimos anos, a eleição só será realizada de forma direta se ele estiver no intervalo do início do 3º ano até a metade do 4º ano. Porque da metade do 4º ano em diante, que seriam os últimos 6 meses, a eleição será indireta. Esse dispositivo está me dizendo o seguinte, que a eleição indireta, na perda do cargo, numa dessas situações, será indireta apenas nos últimos 6 meses. Isso é bem diferente do que a Constituição fala. Mas a Constituição deu a oportunidade da lei regulamentar o caso concreto. Vou mostrar para vocês isso num gráfico, talvez fique mais simples, né? Porque é muita informação jurídica para a gente poder processar em um só momento. Então, cabeça resolve desenhar para facilitar a vida, né? Vamos lá. Sucessão em caso de vacância do cargo. Eleições segundo a regra da Constituição Federal. Então, eu estou falando em sucessão em caso de vacância, é porque não tem presidente e não tem vice. Então, o presidente do Senado, ou melhor, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF terão que convocar eleições. Tudo bem? Beleza? Olha lá. Mandato em anos. São 4 anos. Um mandato tem 4 anos. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano. Para a gente entender isso é fundamental que a gente divida esse mandato em 2. Então olha só, eu tenho aqui os 2 primeiros anos, 1º e 2º, e depois os 2 últimos anos de um mandato. Segundo a regra constitucional, se houver vacância no 1º ou no 2º ano, que seriam os 2 primeiros anos, eu tenho uma eleição direta em 90 dias. Tudo bem? Essa é a regra segundo a Constituição Federal. Agora, se a vacância aconteceu no 3º e no 4º ano, ou seja, nos 2 últimos anos de mandato, olha lá, a eleição é indireta no prazo de 30 dias e essa eleição é realizada pelo Congresso Nacional. Tranquilo isso, né? A regra da Constituição ela é muito simples e bem objetiva. Agora olha só o que a legislação eleitoral fez com esse esqueminha aqui. Sucessão em caso de vacância do cargo, eleições segundo o Código Eleitoral, artigo 224. Vamos lá? Vamos ver como é a diferença, como ficou? Mandato em anos, mesma coisa. 1º ano do mandato, 2º, 3º e 4º ano do mandato. Eu vou fazer uma divisão, mas agora a divisão não vai ser meio a meio. Por quê? Te explicar. Os 2 primeiros anos eu acabei esticando eles até aqui. Por que eu estiquei esses 2 primeiros anos até aqui? Porque segundo o Código Eleitoral, o que importa são esses últimos 6 meses. Nesses 2 primeiros anos que eu dei uma baita de uma esticada até aqui, eu tenho eleição direta. Direta. Então no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, até a metade do 4º ano do mandato, a eleição será direta. Eu estendi esses 2 primeiros anos, o que contraria o texto constitucional. Nessa extensão aqui, nessa expansão desses 2 primeiros anos, eu tenho eleição direta. E lá nos últimos 6 meses que o Código Eleitoral modificou, eleição indireta. Meu amigão, bonitona, você que é do Rio de Janeiro, com certeza vocês ouviram falar que o governador Pezão teve seu mandato cassado, ele e o Francisco Dornelles, que é o vice-presidente. Desculpe, o vice-governador, né?
E aí o TRE de lá mandou fazer uma eleição direta. Por quê? Porque não está nesses últimos 6 meses. O mandato do Pezão está aqui, ó. Está aqui no 3º ano. Então eu estendi essa regra dos 2 primeiros anos até engolir metade do 4º ano de mandato. Por isso, por causa desse dispositivo aqui do artigo 224, que o TRE do Rio de Janeiro disse o seguinte: a hora que transitar em julgado a perda do mandato por abuso de poder econômico nas eleições, pode realizar uma nova eleição. Mas a eleição será direta se ela acontecer antes dos últimos 6 meses do mandato do Pezão. Se acontecer aqui, ó, nos últimos 6 meses, aí a eleição é indireta para o governador do estado do Rio de Janeiro. E vai ser na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Uma maravilha, né? A delícia. Beleza? Isso eu fiz para vocês memorizarem essa diferença, porque isso vai cair em prova. Esse ano é o ano do Tribunal Regional Eleitoral, diz que vai ter muito concurso do TRE no Brasil, em 2017. Então, isso aqui é matéria certa em prova, tenho certeza absoluta. Tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos adiante, só para a gente finalizar a nossa aula. Os eleitos completarão o mandato remanescente, que é o que a gente chama de mandato tampão. Então quem assumiu o cargo naquela situação de cargo vago, de vacância por uma eleição nova, vai ocupar o mandato tampão. Na verdade, o Temer ocupa um mandato tampão. Por que ele ocupa um mandato tampão? Porque ele está completando o mandato inicial da Dilma Rousseff, tá? Mandato do presidente da República, 4 anos. Na verdade, todos os chefes do Executivo, federal, estadual, distrital e municipal, o prazo é de 4 anos, tá? O início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição admite uma reeleição subsequente. A regra da reeleição, que a gente estuda lá nos direitos políticos, é justamente para os chefes do Executivo. A galera do Legislativo pode se reeleger inúmeras vezes, quantas eles quiserem, tá? A ausência do país superior a 15 dias exige licença e autorização do Congresso Nacional sob pena do cargo. Então, presidente da República e vice-presidente da República que quiserem se ausentar do país, seja por missão oficial ou seja interesse pessoal, eles precisam de autorização do Congresso, não é do Senado, não é da Câmara, é do Congresso Nacional. E se não obtiver essa autorização e ainda assim eles ficarem fora do país por mais de 15 dias, a perda do cargo é a punição. Belezinha? Sussa, tranquilos? É isso aí, meu amigão. Falei para vocês que a gente começou já o executivo, a aula foi tranquila, foi light, apesar de algumas informações bem detalhadas e bem técnicas, mas é importante isso para a tua prova de concurso ou prova de OAB. Quer mais informação sobre direito constitucional e direito administrativo? Acesse maisadministrativo.com.br ou maisconstitucional.com.br. E siga o Cabeça nas mídias do Instagram, Facebook e Periscope. Instagram, @Rodrigo Abelmonte, Facebook, Rodrigo Abelmonte, Periscope, @Rodrigo Abelmonte, sem o E no final. Belezinha? Agora a gente vai para a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre responsabilidades do presidente da República. Vamos falar de impeachment, tema bom, bacana, né? Te aguardo lá. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.